Olá pessoal, boa noite ou bom finalzinho de tarde. A paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Aline e hoje eu vou ler mais um capítulo do Evangelho de Lucas, o capítulo 20. O 19 já está no canal e hoje eu tô tentando correr atrás para alcançar que eu estava atrasada, né? Vocês lembram que eu estava atrasada. Então, nesse capítulo 20, Jesus ele está no templo, né? Então os fariseus, os saduceus também, que eram outros líderes religiosos, vão vir fazer perguntas para Jesus, sempre tentando arrumar uma armadilha para prendê-lo, né? Ou desaparecer com ele. E então eles fazem perguntas e tudo, e Jesus não se deixa apanhar nessas armadilhas, né? E é muito legal esse capítulo, né? E Jesus, assim, no templo, ele realmente desafia, né, os líderes religiosos, assim, e expõe de novo o coração maldoso deles, né? E, claro, ganha mais fúria deles ainda. E então, vamos lá. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade e de nós vermos Jesus em ação no templo, ensinando e mostrando, expondo, né, os líderes religiosos. Senhor, obrigada por poder nos mostrar esse exemplo e para nos fazer refletir também e buscar identificar isso nos dias de hoje, né? Para que possamos nos proteger, para que possamos ter igrejas que sejam fiéis a Ti, Senhor, e piedosas, misericordiosas e amorosas em ensinar a Tua palavra, Teus ensinamentos corretos, né? E o amor de Jesus por nós e o que Ele veio fazer na cruz por nós. Eu te agradeço, Pai, e peço que o Espírito Santo acompanhe a nossa leitura e abra os nossos corações e abra as nossas mentes para o entendimento. Eu te agradeço e é em nome de Jesus que eu oro e acredito. Amém. Então vamos lá. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: Diga para nós com que autoridade você faz essas coisas. Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: Quem deu a autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: Nós não sabemos quem deu autoridade para João batizar. Jesus disse: Pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. A autoridade, essas coisas, o que era? Tipo, ele limpou o templo dos vendedores, né? Dos vendedores dos animais lá para as ofertas e tudo. Né? Então eles estavam questionando Jesus: com que autoridade você está fazendo isso? Nem nós que somos os líderes expulsamos eles daqui, né? E então Jesus pega eles, sabe da intenção deles, né? E Jesus pega eles com uma pergunta sobre João, né? Então, por que vocês não acreditaram em João? Por que vocês não acreditaram em João, que ele anuncia o Messias e tudo que está acontecendo aqui na frente de vocês? O que eu estou fazendo e tudo, né? Então, ele questiona isso. E quando os fariseus resolvem assim, não vamos responder, e Jesus manda essa pergunta para eles, porque ele sabe que se ele dissesse, né, que foi Deus que deu autoridade para ele, né, os líderes religiosos iam pegar ele ali por acusá-lo de blasfêmia, né, e a pena para blasfêmia era a morte. Então eles iam conseguir se livrar de Jesus, mas Jesus é mais esperto, né, ele sabe a intenção, né, que é uma intenção assim de enganar, de trapacear, de pegar ele, né, não é uma intenção assim de esclarecer o povo, que Jesus fosse responder uma pergunta para ensinar as pessoas, né, eles querem pegar Jesus. Então aí, depois disso, o Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele e depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram.
Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Então ali, os fariseus, essa parábola que é assim, fácil de identificar quem é quem aqui, né? E quem Jesus está apontando. E os fariseus entenderam que essa parábola foi para eles, né? E o que Deus vai fazer, né? Então, Deus é o dono da plantação, né? A plantação é a terra de Israel. As uvas são as pessoas. E quem arrendou, quem alugou essa plantação, né, esses lavradores, são os líderes religiosos. Os servos que Deus manda, né, eles ficam fora um bom tempo. Né? A colheita de uvas, geralmente a primeira colheita de uvas se dá depois de uns 5 anos, assim, então ele ficou fora bastante tempo, né? E então mandou os servos para receber a primeira colheita, mandou os profetas, é a comparação dos profetas que foram a Jerusalém, que foram anunciar, né, ou para as outras cidades, assim, se arrependam e tudo, né? E aí, quando ele diz, eu vou mandar o meu filho, meu filho querido, né? Lembram das 2 vezes que Deus fala, você é meu filho querido, quem eu amo e me alegro, né? Me comprazo. É no batismo de Jesus e quando Jesus está no monte com Moisés e Elias, na sua transfiguração, né? São os 2 momentos que Deus fala isso. E os fariseus sabem, eles sabem, esse filho, né? É o filho de Deus, é o Messias. Então, e o que vai ser o castigo, né? Deus vai vir, vai matar eles, o julgamento, né? E dará a plantação a outros lavradores. Quem poderia ser os outros aqui? Os outros são os gentios, né? Tipo, vocês perdem, os judeus, assim, perdem o seu privilégio, digamos assim, que não é só, a salvação não é só deles, né? E a severidade do julgamento e líderes religiosos, assim, depois no finalzinho desse capítulo, quando ele fala, né, também ele chama a atenção dos discípulos, né, sobre os mestres da lei, da hipocrisia deles e tudo, né, os líderes que eram responsáveis, assim, por ensinar o povo, por guiar, por serem piedosos, deveriam ser, assim, exemplos de misericórdia, né, e de justiça, e eles não são, eles vão ser punidos com muita severidade, né, e ali nas escrituras sagradas que afirmam a pedra, né, a pedra que os construtores rejeitaram, que era a mais importante, né? É a pedra da esquina, assim, onde junta as paredes, né? A pedra mais importante, assim, de sustentação, a pedra de sustentação mesmo, né? Que ele vai dizer, quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. Parece uma coisa ruim, né? Mas não é. Essa parte, quem cair em cima dessa pedra, quem é a pedra? É Jesus. É Jesus. Quem se atira aos pés de Jesus, quem cair nessa pedra ficará em pedaços, mas é o quebrantamento que a gente diz. E a única coisa que se quebra em nós, quando nós vamos para Jesus, são as coisas ruins. São as coisas ruins. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso egoísmo, quebra, assim, estar centrado somente em nós, né? Só quebra as coisas ruins para que as boas possam florescer, para que os frutos do Espírito Santo possam florescer. Então, quem cair nessa pedra, né, ficará em pedaços, tudo aquilo que é ruim, você vai ficar em pedaços. E vai dar lugar para que a sua nova pessoa, né, depois do batismo, depois de aceitar Jesus, possa crescer. Já a segunda parte, e se essa pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó, aí é o julgamento. Quem será julgado, né? Quando Jesus vier e cair sobre essa pessoa, né?
Aí a história é outra, esse é o julgamento. Aí essa pessoa vai ser aniquilada, né? Virar pó, por isso. Assim. Mas o primeiro, ali, a pessoa que cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, não é ruim, gente. É o nosso quebrantamento de todas as coisas más que vão ficar para trás. Né, que ficam para trás na nossa caminhada de santificação, quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, né, e segurando a mão de Jesus e olhando para o nosso futuro com Deus, né, então isso ali é bom. Aí depois disso, como os fariseus sabiam que Jesus falou para eles, que essa parábola foi para eles, né, eles ficaram com mais raiva ainda, né? Como assim a gente vai matar o filho de Deus, né? Nós vamos fazer isso e seremos punidos dessa maneira, né? Então eles resolvem fazer uma pergunta sobre os impostos. Então, do versículo 19 ao 26. A parte anterior desses lavradores maus foi do versículo 9 ao 18, tá? Então, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Aqui de novo, então, imagina a encheção de saco para Jesus estar lá no templo querendo ensinar as pessoas que eram sinceras e ter gente sempre no pé dele, né? E ainda bem que era Jesus, né? Que ele sabia a intenção das pessoas de coração. Então, aqui qual era a tramóia para pegar ele? Eles queriam, se Jesus dissesse que era para pagar os impostos, eles podiam acusar Jesus de que Jesus estava traindo o povo, né? E não sendo justo, né? Por quê? Porque os romanos, né? Os fariseus odiavam ter que pagar esse imposto, né? Porque esse imposto favorecia, dava suporte, né? A um governo pagão e toda a idolatria dele a outros deuses, né? Então eles tinham que pagar assim, e também porque eles queriam que o dinheiro ficasse para eles, né? Então, mas se Jesus dissesse que não era para pagar, aí eles podiam entregar Jesus aos romanos, né? Como um rebelde. Então, daí, ou um ou o outro lado ia dar um jeito em Jesus, mas Jesus foi mais esperto, né? Então, eles dê ao imperador, dê o que é o do imperador, dê a César o que é de César, né? Que era o imperador da época. E é um dito bastante popular entre as pessoas, assim, né? Então, e como cristãos, até lá em Romanos, tem um capítulo, que agora eu não vou lembrar, tá? Se eu lembrar, eu boto na descrição do vídeo, tá? Lá em Romanos tem um capítulo que nos chama a sermos obedientes ao governo onde nós estamos, né? Com respeito, seguir as leis, tudo, não sermos desonestos, né? Tudo. Claro, a gente tem essa obrigação tanto com o governo humano quanto ao reino de Deus, mas se um governo humano, né, está agindo errado ou algo que desrespeite, né, a lei de Deus ou como nós devemos viver, a nossa prioridade é Deus, né? A mesma coisa seria num casamento, né? Se o seu marido, ou até mesmo seus pais, né? Honre pai e mãe, mas se eles estão pedindo assim, estão fazendo uma falcatrua com alguém, pedem para você mentir,
para fazer alguma coisa escusa. Você não tem que seguir isso, a sua obrigação, mesmo que seja o marido, né? Que diz, o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da família e tudo, mas se o seu marido tá mentindo, tá roubando de alguém, não sei o quê, não é para você seguir essa cabeça, é para você, a submissão da mulher, em primeiro lugar, vem a Deus, né? Então, muito cuidado com isso, assim, gente. Né? Sempre a prioridade é Deus, né? E as suas leis e viver de acordo com aquilo que ele nos ensina. Isso que vai decidir ali onde que a gente pisa, né? E então, Jesus, ele se escapa dessa aqui também. Deem a César o que é de César, respeitem o governo desse mundo aqui, né, as leis de quem está comandando vocês nesse momento, e deem a Deus o que é de Deus, né, a louvor, a adoração, tudo, né, reverência é para Deus. Né? O dinheiro vocês não vão perder nada, porque o reino depois, né, de Deus assim vai ser muito mais abundante, tá muito além das coisas materiais daqui, né? Mas então não conseguiram pegar ele com isso aqui também, nem de ele ser considerado traidor dos judeus, que daí o povo, se ele dissesse que era para pagar impostos, o povo ia ficar bravo com ele, né? Ou então que não era para pagar impostos, os romanos iam pegar ele como rebelde, os fariseus podiam entregar ele como rebelde, né? Então ele se escapou de novo. Então vieram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram outros líderes religiosos, só que eles eram mais conservadores ainda. Eles só acreditavam até o livro de Deuteronômios, né? Então, de Gênesis até o Deuteronômio, na tradição judaica, né? O Pentateuco. Eles só acreditavam até ali, eles não acreditavam em ressurreição. Então, aí eles resolveram, para vocês verem, assim, o conluio para tentar pegar Jesus era tão grande que até os saduceus e os fariseus estavam meio que trabalhando juntos ali, né? Porque eles não gostavam um dos outros, tá? Eles não eram amiguinhos, assim, eles não gostavam um dos outros, mas aí a vontade de pegar Jesus era tanta que até os saduceus vieram se misturar aqui e fazer pergunta também. Então, do versículo 27 ao 40. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles se casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois até para ele todos estão vivos. Que é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Perdão. Então, aqui, né, aqueles que não eram a favor dos saduceus resolveram, vamos bater palminha, né? Coisa assim pra manter a cara, né? Mas então, o que importa mais aqui, quando eles contam essa história dos 7 irmãos que morreram, não deixaram filhos, eu desculpa, a primeira coisa que eu pensei, nossa, que viúva é essa? Mas enfim, né? Então eles acharam, então no céu quem que vai ser o marido dela? Eles não acreditavam em ressurreição, mas se tivesse ressurreição, né? Então eles achavam que no céu ia ser a mesma coisa, o mesmo tipo de vida que a gente tem aqui. Casa, né? Nasce, casa, cresce, casa, enfim. E o que Jesus está apontando é que a vida no céu não vai ser assim.
né? Os nossos relacionamentos aqui, eles têm a limitação do tempo, tem a limitação da vida, da morte, do pecado, né? Mas lá não vai ser assim. O que não quer dizer que a gente não se reconheça, né? Mas não, e como ele fala aqui, nós não seremos, não vamos casar, nós seremos como os anjos, nós não vamos morrer, né? E isso ele aproveita para falar dos anjos, porque os saduceus também não acreditavam em anjos, tá? Então, não sei, eles ignoravam, assim, não teve anjo que falou com os patriarcas, coisa assim, ou foi Deus sempre mesmo? Ah, não sei agora. E aí, e quando ele fala de Moisés, né, lá no espinheiro que estava pegando fogo, quando Deus fala com Moisés, né, a justificativa de Jesus, assim, o argumento de Jesus seria, assim, se eles estivessem mortos, Deus não podia dizer que era Deus de Isaac, Jacó, Abraão, né? Então, aqui, assim, o que serve de modelo para nós, né? Vai ter muita gente fazendo pergunta difícil pra gente, né? Essa parte de como ele explica, pra mim não é uma coisa assim tão clara, né? Assim, e todas as bíblias que eu olhei, assim, das notas e tudo, assim, não fica uma coisa tão clara, né? Por que essa lógica é dessa maneira. Mas, assim, pra nós, o que eu posso pegar de exemplo aqui pro nosso dia a dia? Vai ter muita gente fazendo sempre perguntas difíceis pra nós, querendo nos pegar em algum lugar, né? Então, claro que nós não somos Jesus, a gente vive aprendendo, né? Claro, tem gente que sabe muito, assim, que bom se todos se perguntassem só pergunta difícil para essas pessoas, mas não é assim, né? E então, o que a gente pode fazer? Tentar responder da melhor maneira possível, daquilo até onde está o nosso alcance, né? E tentar ver por trás, assim, o que realmente está gerando essa pergunta, né? Essa pergunta está vindo como uma provocação, essa pessoa está chateada porque foi ferida pela igreja, não acredita mais, está chateada com Deus, está ressentida porque uma oração não foi respondida, né? Ver o que está por trás da pergunta. Uma pessoa que tem uma pergunta genuína, ela não vai ficar chateada se você disser, olha, eu não sei nesse momento te responder essa pergunta, mas eu posso verificar, a gente pode se ver daqui uns 2 dias, uns 3 dias, semana que vem, combinar, né, um outro momento e tudo. Aí eu vou procurar e a gente pode conversar, né? Você quer ler junto? A pessoa que tem uma pergunta genuína não vai se ofender com isso. E a gente não se compromete a dizer uma coisa que de repente ensina errado, né? Agora, quando é uma pergunta assim que é para vir provocar, que é para humilhar, debochar, coisa assim, responda da melhor maneira que você puder, né? E não entre em discussões assim tolas, né? Então, seguindo ali, a pergunta sobre o Messias, a pergunta sobre o Messias. Aí é Jesus que pergunta para eles, né? Do 41 ao 44. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Né? Porque eles estavam negando assim a divindade de Jesus, né? Se aquele cego que foi curado, o último milagre que Jesus fez antes de chegar em Jerusalém, que ele dizia filho de Davi, né? Ele reconhecia o Messias, perdão. Então também a divindade de Jesus. Os fariseus não queriam reconhecer a divindade de Jesus, né? Então tanto ele diz filho do homem, né? Porque se ele dissesse assim filho de Davi, ele mesmo, podiam acusar ele também de novo de blasfêmia e tudo. Mas aqui, se ele fosse só humano, se Jesus fosse só humano, né? De como que que o Messias pode ser descendente de Davi, no sentido de filho de Davi, né? Se Davi mesmo diz, o Senhor meu Deus disse ao meu Senhor, o Messias. Então, Davi está dizendo, o Messias está acima de mim. Ele não pode só ser meu filho físico, meu filho, né? Não pode. O Messias, Jesus, ele é também Deus. Então, é assim que ele responde. Ele usa a escritura, né? Assim como ele usou lá na parábola dos lavradores maus, sobre a pedra, né? A rocha de sustentação ali.
Então, Jesus vem com as escrituras, né? E ali, assim, se fosse só filho de Davi, só humano, assim, não poderia... Por que Davi diria, o Senhor meu Deus disse ao meu Senhor, o Messias é o Senhor dele também, né? E ali depois, no finalzinho, Jesus e os mestres da lei, que ele vai falar aos seus discípulos, né, do 45 ao 47. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Isso eu disse no início ali, né? Aqueles que são responsáveis, assim, pelo povo, de pastorear o povo, né? Guiá-los para a fé, para Deus, para Jesus e tudo, não faziam isso, né? Eles estavam realmente preocupados, assim, com os seus interesses próprios, né? Buscar sempre esse lugar de influência, né? Os lugares de honra mais próximos daquele que convida, né? Nas sinagogas e tudo tá mais próximo, assim, onde aquela caixa onde guardavam os livros, né, sagrados, e onde todo mundo pudesse vê-los, quem são, né? E ali o pior, assim, né, que eles deveriam ser exemplos, assim, que eu falei no início, de misericórdia e justiça, eles tomarem a vantagem da posição que eles tinham para enganar os pobres. Para enganar os pobres, gente, e passar a perna nas pessoas, né? Exploravam as viúvas e roubavam seus bens. E daí, para disfarçar, faziam orações compridas, né? Então, muito cuidado hoje para nós, né? Eu não entendo, assim, até hoje, sempre, às vezes eu vejo algumas igrejas, assim, que tem um povo sentado lá em cima, né? Por que aquelas pessoas estão sentadas lá em cima? Qual é a diferença entre eles e o resto do povo que está sentado lá embaixo? Né? Não tô dizendo que todo mundo que senta ali é o caso desses mestres, assim, mas eu me pergunto, por quê? Né? Eu não entendo isso, assim, na nossa igreja a gente tem até o pastor senta lá embaixo com a gente. Aí quando ele tem que falar, que ele vai ali em cima, onde tem a mesinha, aquela com o microfone. Senão todo mundo senta lá embaixo, né? Os outros líderes também não tem essa diferença, assim, né? Mas né, o importante realmente, assim, tipo, né, que a pessoa use a sua posição para fazer o seu trabalho com dedicação e honestamente, né? E não tirar vantagem daquilo ali, e muito menos, assim, líderes religiosos, assim, que o cuidado deles é com o próximo, né? De tirar vantagem das pessoas em necessidade, né? E a fazer as orações cumpridas, esses ritos religiosos, né? O que Jesus mostra, assim, ritos religiosos não apaga pecado, não apaga o pecado, né? Eu fiz tal coisa, vou revezar tantas orações aqui para não, aquilo ali não apaga o pecado, é o arrependimento e a gente pedir perdão, né? Então ele avisa os discípulos para manter ficarem alertas quanto a isso, e que esse tipo de comportamento não deve criar raiz, não deve existir entre eles, ficar discutindo quem será o mais importante, né? Que eles tiveram discussões assim, e Jesus já viu antes, em outro capítulo, não me lembro qual deles agora, e já meio que cortou eles, assim, né? Que o menor de todos, o mais humilde de todos, é aquele que será maior no reino de Jesus. Era isso que ele mostrava. Então, Jesus os alerta, né? Alerta os seus discípulos para que isso não aconteça. Isso não é inadmissível entre os discípulos dele, né? E como vão conduzir a igreja depois, né? Eles vão sofrer. O castigo que eles vão sofrer será pior ainda, né? Então Deus está vendo, Ele está olhando por nós, por aquelas pessoas que enganam o seu povo, né? Então tá, gente, é isso pelo capítulo 20, e eu aguardo vocês amanhã. Uma boa noite, um bom descanso, e a paz do Senhor fique com vocês. Até mais. Tchau, tchau.